Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto sua dor. Também nunca se esqueça, Abraham, posso acalmar. Aleph, Bet, Reis, Eu sei Mem, o Sofim. tempo certo. Abraham, Aleph, Bet, Reis, Mem, Sofim. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. E darei a você e à sua descendência a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o Deus de vocês. Meu Deus. Você, porém, guardará a minha aliança. Deus diz que vai me dar filhos. Mesmo nessa idade. E que meu nome agora é Sara. Sim, mozinho. E disse ainda que reis sairão da gente, meu amor. E que seremos pais de muitas nações. Tá rindo? Desculpe. Mas é demais pra mim. Eu parei com essa idade. Sim, mozinho. Nessa idade. Chegou o momento que tanto esperamos. Deus se lembrou de nós. Inclusive, até já deu um nome para o nosso filho. Isaac. 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 Sara, minha princesa, Deus vai gerar através de você nações. Passada rápida. Além das 22 letras, 3 letras, que é o Bet, o Raf e o P. Essas 3 letras é como se fosse um acréscimo. São as mesmas letras, mas um acréscimo de pronúncia, de fonética. O Bet pode ser Vet. O Raf pode ser Caf. E o P pode ser Fê. Além disso, aprendemos também que existem 5 letras que os seus finais, a grafia é diferenciada. Então, nós temos essas 22 letras, 3 letras com pronúncias diferenciadas e ainda temos 5 letras que modificam a sua grafia no final da frase e o Shin, que pode ser um Sim, pode ser um S também. Então, vamos ver alguns desses exemplos aí de maneira bem simples e clara para que fique bem fixado essa primeira parte, tá bom? O hebraico, como já disse você algumas vezes, escreve da direita para a esquerda. Ele não tem distinção entre letras maiúsculas e letras minúsculas no início da frase, no final da frase. Não tem separação entre o artigo definido e indefinido. E não tem acentuação gráficas. E também não tem vogais. Não tem vogais. Mas você pode dizer assim, como é que se forma as frases, como é que se formam as palavras, qual a similitude que existe com as nossas vogais para formar uma fonética, para formar um som em uma palavra e chegar a um conhecimento, uma maturidade de conhecimento em relação à formação das palavras. O hebraico ele é muito simples e simplificado.
não é como no português que existem muitos verbos. É impossível quase formar uma frase no português sem verbos. O hebraico você pode formar muitas e muitas frases sem usar verbos. Então existe uma simplificação enorme no hebraico para que as pessoas possam ter acesso à leitura, e isso é interessante. Mas o que eu poderia, de forma pragmática, ensinar para vocês em relação à fonética? Eu diria nem em relação à vogal ou às vogais, mas uma similitude que existe conosco em relação às fonéticas das vogais. Por exemplo, o Aleph e o Ain, eles podem ser, dentro de uma palavra, pronunciado completando a letra inicial. Ele pode ser, obviamente, pronunciado como um A, mas também pode ser como E. Há casos que ele pode ser um I, ou um O, ou um U, melhor dizendo. Vamos fazer alguma similitude para facilitar, que esse é o nosso objetivo. Eu sou professor dos meus irmãos, meus mais íntimos amigos, que nós planejamos ir a Israel e queremos chegar lá sabendo quanto é uma coisa, quanto é outra, falar um pouco de hebraico, perguntar como você vai, quanto é isso, aquilo, etc. Tal. E também pela nossa raiz com a palavra do Senhor nosso Deus. Então eu vou ensinar como é que é mais simples aprender a leitura das palavras em hebraico. Tirando esse Aleph e o Ain, você pode automaticamente trazer uma similitude com as demais letras do alfabeto, as 20 letras do alfabeto. Você pode, numa frase, completar com o fonema do nosso alfabeto. Por exemplo, você tem o Bet, ou o Beit, que também pode ser Veit, ou Veit. Então, o que você vai encontrar essa letra dentro de uma palavra? Ela pode ser Beit ou pode ser Veit. Ela pode ser pronunciada como B e como o V. O nosso B de bola e o nosso V de vaca. Você vai encontrar palavras que vai ter vá, vé, vi, vó e vu. Ou ba, be, bi, bo, bu. Você não precisa colocar necessariamente o Aleph ou o Ain dentro de uma palavra para pronunciar o dígrafo fonético completo. Você está entendendo? Então, por exemplo, você tem um Gimel. Esse Gimel, ele forma uma sílaba. Então, ele não precisa você colocar nem o Aleph, nem o Ain, e nem qualquer outra letra, porque não tem vogais. Ele vai ser o seu Gá, vai ser o seu Gé, vai ser o Gui, vai ser o Gó e vai ser o Gol. E assim sucessivamente. Todas as letras, as 20 letras, todas elas podem estar automaticamente associadas ao nosso A, E, I, O, U. Entendeu? Então vamos passar à frente agora umas palavras para que você possa sedimentar esse entendimento. É interessante, né? Vamos começar com a palavra que enche todo o universo. A palavra que é sinônimo de Deus. Ahavá. 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 Olha aqui, nessa palavra, amor, está o nosso Aleph com um som.
ele assumindo o som do nosso A, como se fosse a primeira nossa vogal. A, Ahava, amor. Preste atenção essa palavra dag. Dag. Você tem 2 letras apenas no hebraico para chamar o nome peixe. E você não precisa colocar aí ao lado do Dalet, você não precisa colocar o Aleph e nem o Ain. Porque o Dalet, quando você encontrar numa palavra o Dalet, ele pode ser da, de, di, do, du. Automaticamente está implícito qualquer um dos nossos fonemas que formam a vogal. As palavras mais lindas do universo. Yerushalayim. Yerushalayim. Olha esse vav, como ele é interessante. Porque além dele ser acrescido ao vav, ele pode ser vá, vé, vi, vó, vu, pode ser o com acento, ou, né? E pode ser u. Então, essa palavra, Yerushalayim, Yerushalayim, cidade de paz. Yerushalayim era chamada há mais de 3.000 anos, antes de ser conquistada por Davi, como Jebus. E depois passou a se chamar Zion. Foi chamada também de cidade do rei Davi. Depois Davi colocou esse nome, Yerushalayim, apontando para o seu reino eterno do Messias, que numa conjugação que entendo mais perfeita, Jerusalém quer dizer cidade da paz perfeita. Mais correto chamá-la de Jerusalém, cidade da paz perfeita, porque é profética em relação ao governo do Messias. Se você dissesse assim, aponta rapidamente a história de Jerusalém, quantas conquistas. Então, a primeira que nós temos registrada na Bíblia foi a conquistada pelo rei Davi. Mas no ano 710 ela foi sitiada por Senaqueribe. Em 610 foi dominada pelo faraó Neco. Em 587 destruída por Nabucodonosor. Aí veio o tempo dos exílios, né? Esdras, Neemias, a reconstrução, a profecia de Jeremias que se cumpriu na íntegra após 70 anos. Foi construído o templo e os muros. Mas no ano 320, Ptolomeu Sóter tomou a cidade de Jerusalém. E no ano 170, suas muralhas foram completamente colocadas abaixo por Antíoco Epifânio, que é um símbolo do anticristo. Em 63 a.C., ela foi atacada e saqueada por Pompeu. E no ano 70 da nossa era não ficou pedra sobre pedra, como Jesus disse, na gloriosa cidade de Jerusalém, tendo sido destruída pelo maligno e impiedoso exército romano. Essa, em síntese, a história de Jerusalém. Nessa palavra vered, vered, rosa, né? Belas rosas. Vered. Você vê que o vav está sendo pronunciado com o é. Por quê? Pode ser, pode com vá, vé, vi, vó, vu. Ele está aqui nessa palavra pronunciado como se fosse juntado a ele um é. Essa é uma palavra também muito conhecida do hebraico. Menurá, 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 que é castiçal. Então, essa palavra, você vê, ó, menu, olha aqui, o vav tem aí a pronúncia de u. Interessante, não? Então, o vav, esse poderoso instrumento que é objeto da aula de hoje, ele parece com uma bengala, ou melhor dizendo, uma vara de pastor. Sobe um pouquinho e desce.
Então, acredito que hoje está bom a gente aprendendo essas palavras e essa similitude fonética, que todas as palavras praticamente, implicitamente, eles utilizam o A, o E, o I, o O e o U. Deus abençoe, forte abraço, até a próxima aula.